Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 4 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web, aqui através também da fanpage do portal Barras em Foco. Boa tarde a você que nos acompanha. Antes de nós trazermos para você as principais notícias aqui da nossa cidade, do Piauí, e do Brasil e do mundo, a gente vai deixar você rapidamente com a previsão do tempo, né? Tá nublado esses dias aí, tá esperando aí com que caia uma chuva. E ontem, né? Até deu uns relâmpagos, né? E tal, mas não veio a chuva. Mais um problema que ficou bastante evidenciado foi a falta de energia. Aqui no centro, em alguns bairros aqui do centro, eu não sei se em toda a cidade, mas a energia faltou em boa parte aí da cidade. E é porque só, como o pessoal diz, só relampejou. Entendeu? Então a gente vai trazer as principais notícias para você depois da previsão do tempo. Então escute aí a previsão. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região nordeste do país nesta quinta-feira 18 indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas no período da manhã, que devem atingir o extremo oeste da Bahia, o sul do Piauí e a região sul do Maranhão. O litoral nordestino segue o dia com muitas nuvens, enquanto chuvas avançam para o interior de todos os estados da região. Durante a manhã, chuvas isoladas atingem o território cearense e o norte do Maranhão e do Piauí, enquanto no restante dos estados, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A mesma condição afeta o extremo oeste baiano. Ao longo do dia, as chuvas isoladas atingem até o centro dos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco e da Bahia. As chuvas são mais fortes em todo o território maranhense e piauiense, como também no sul do Ceará e o oeste baiano. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus Celsius em Recife. Já a máxima pode chegar até 34 graus Celsius em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então vamos lá, pessoal. Antes de nós trazermos aqui o giro de notícias, você pode estar mandando as suas perguntas, as suas reclamações, as suas reivindicações lá no WhatsApp da Rádio Águia Web. Você pode mandar por lá, que a gente vai divulgar aqui de forma anônima, né, garantindo o sigilo absoluto. Você pode estar mandando mensagem lá no WhatsApp 994879879, repetindo 994879879. Mande lá a sua dúvida, a sua reclamação, a sua reivindicação, que nós iremos exibir aqui. Tá bom, gente? Mas vamos lá para o nosso giro de notícias, né? Vamos falar aqui do governo, claro, né? Geralmente quando se fala em notícia nacional, vamos falar do governo. Mais impostos. A Câmara aprova o aumento de impostos sobre as casas de apostas e as fintechs. A PL da desometria é aprovada pelo Senado e segue para a sanção presidencial. Caso do INSS, Lulinha viajou para Portugal na primeira classe com o careca do INSS, aponta documentos da PF.
Reforma do imposto de renda isenta metade dos professores da educação básica. Que bom. Temos uma notícia aqui, muito importante a gente trazer esse tema, que é sobre saúde, né, de um modo geral. Microplásticos no corpo humano reforçam um debate sobre restrições em uso de plásticos, dizem estudos. A Polícia Civil e Polícia Militar realizam uma operação integrada contra o tráfico no sul do Piauí, mais uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Corpo de Bombeiro orienta banhistas sobre áreas de risco no litoral do Piauí. E uma denúncia de um morador que nos mandou aqui: os moradores ali do bairro São Cristóvão reclamam sobre a poluição que é causada pela cerâmica Santa Glória, aqui no bairro São Cristóvão. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa denúncia, tá bom, gente? Mas fique ligado conosco para você ficar bem informado. Então vamos lá, pessoal. A Câmara Municipal, a Câmara Legislativa aprovou o aumento de mais impostos, desta vez sobre as fintechs e as casas de apostas. Para os jogadores das bets, né, vai ficar um pouco mais caro. A ideia é com que o governo venha arrecadar para que no próximo ano ele venha a fechar as contas, porque até então a economia do Brasil não está boa. Provavelmente o Brasil vai fechar aí com um rombo, um déficit, né? Mas essa ação, né, por parte do governo é exatamente para pelo menos fechar no normal, nem devendo e nem sobrando. Sobrando é que não vai mesmo, mas pelo menos não devendo. Tá bom, gente? Nós temos uma reportagem, a gente vai colocar aqui para você ficar bem informado sobre esse assunto. Tá bom? Então, escute aí. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que promove um corte nas isenções tributárias federais, aumento na taxação de casas de apostas e também de fintechs. Lembra que a gente estava falando entre aquela troca que o governo poderia estar fazendo, o governo está negando, em troca do PL da dosimetria? Pois bem, vamos a Brasília agora com a nossa reportagem com o José Matheus Santos. Oi, José Matheus. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. Como você disse, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o corte de isenções tributárias federais e o aumento da tributação de bets, que são as casas de apostas esportivas online, e fintechs. Isso para ajudar o governo na arrecadação para o ano de 2026. A expectativa é de que isso gere 22 bilhões a mais nas contas públicas do próximo ano, ajudando o governo a fechar o caixa. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados ontem, 310 votos a favor e 108 contrários, ou seja, uma ampla margem. Esse projeto determina que as isenções tributárias só poderão ser prorrogadas por até 5 anos, a não ser que sejam relacionadas a investimentos de longo prazo e que não prejudiquem as metas fiscais em vigor. O texto também, Raquel, prevê o aumento, como eu disse, da tributação das bets e das fintechs. No caso das bets, o início da tributação já vale para o ano de 2026, com 1% do valor arrecadado por essas casas de apostas esportivas, indo até 3% em 2027. Só no caso das bets, a expectativa é de um ganho de 850 milhões para o governo. Também há a expectativa de um impacto muito grande relacionado às fintechs de 1,6 bilhão já no próximo ano e com aumento da taxação escalonada de até 15% até 2028. Raquel. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, tá aí, o governo tá se balançando, tá se articulando da forma que pode para tentar fechar o ano aí, o ano não, né, mas fechar o governo, né, o mandato no normal, nem no azul nem no vermelho, mas de forma normal, porque segundo os apoiadores do governo, segundo o próprio governo,
no Brasil, né, existe alguns setores que estão dando prejuízo, principalmente as estatais, né, e isso acaba gerando prejuízo para o governo, e o governo ele vai ter que retirar de algum lugar para poder tapar o buraco, né, e desta vez, né, já foi aumentado muitos impostos. Só para você ter noção, neste governo atual já foram aumentados 18 impostos, né? 18 impostos, pra você ter noção. E foram criados outros, né? Quem não lembra aí da taxinha da Shein, né? As compras abaixo de $50, né? A gente não pode mais comprar, né? Fazer essas compras. Por quê? Porque agora tem o imposto. Então foram criados impostos, foram aumentados impostos exatamente para poder fechar o governo aí no azul, né? Então a gente espera que o Brasil ele venha parar de aumentar impostos, porque a cada dia que se passa tá difícil, né? E agora, né, o governo aí tá tentando aí se articulando para poder tampar esse buraco aí que foi feito. Tá bom, gente? Mas é isso, né? Vamos aqui para mais uma notícia envolvendo novamente o governo, né? Foi aprovado a PL da dosimetria, né? Ela foi aprovada pelo Senado, né? Por grande maioria, e agora segue para a sanção presidencial. Aí vai ser o embate final. Ou o governo, ou melhor, ou o presidente vai sancionar, ou ele vai vetar. Aí tem aquela coisa, quando o governo ele veta, aí o, o Congresso quer barrar o veto. É uma confusão tão grande que só explicando aqui é até difícil falar para você. Mas a gente vai falar aí sobre essa PL que foi aprovada aí pelo Senado e está sendo encaminhada agora para sanção ou para o veto presidencial. Tá bom? Mas escute aí. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Só então tá aí, gente. Tá aí. Gente, tudo isso é um jogo político. E nessas horas não tem esquerda e nem direita não. A gente acabou de mostrar aqui para vocês que foi aprovado, né, mais impostos. Quem aprovou foi o próprio Congresso. E detalhe, isso ontem à noite. Pra você ter noção, à noite. Uma votação de última hora à noite, né? E foi aprovado, né? E aí do nada o Senado também aprova a dosimetria. É aquela coisa, uma mão lava a outra, mas tudo isso é de interesse próprio, interesse político, e o interesse da população ninguém tá ligando. Não é à toa que o Brasil tá aí do jeito que está, indo de mal a pior, e só quem se beneficia é a classe política. Então tá na hora
do brasileiro acordar, está na hora do brasileiro parar de ter político de estimação, porque enquanto muitos estão brigando, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do centro, e eles estão lá de mão dadas. É só um teatrinho ali na maioria das vezes. Claro, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem suas ideologias, mas quando é algo para beneficiar eles mesmos, eles entram em consenso, mesmo que seja totalmente contra a população, né? Foi aumentado aí esses impostos exatamente para ajudar o governo, e do nada foi aprovado também a dosimetria, já passou pelo Congresso, ou melhor, pelo Senado, passou antes pelo Congresso, né, pela Câmara, e a população está aí. Tem pautas que deveriam ser discutidas, né, deveriam ser votadas e nunca foram votadas. A gente está aí faz muito tempo que é falado sobre a reforma tributária, sobre a reforma agrária e nada. Isso não é levado, mas outras pautas sempre tá lá em evidência, né? Então tá aí. Enquanto isso a população segue sofrendo, principalmente o pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste geralmente já tem um alvo nas costas, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui para mais uma notícia, uma notícia aqui envolvendo aí esse escândalo aí do INSS, né? Gente, não sou eu que estou falando, porque aqui no Piauí o povo não é esquerdista. A gente sabe que nas últimas eleições o governo, né, teve aí basicamente quase 80% dos votos, né? Ou melhor, para presidente, basicamente 80% da população do Piauí votou no governo do PT, né, no governo Lula, né? Então o povo aqui ele não é esquerdista, o povo é lulista. E quem está falando essa notícia aqui não sou eu, para você ter noção. Ó, Lulinha, que é o filho do Lula, viajou para Portugal na primeira classe com o careca do INSS, aponta documentos da Polícia Federal. Então quem está falando é a Polícia Federal. Que o filho do Lula, aquele que recentemente saiu um escândalo, né? Que fontes lá do pessoal desse rolo todo do INSS falou que ele todos os meses recebia uma mesada de 300 mil do careca do INSS, e as coisas estão aparecendo. Agora os documentos da Polícia Federal apontam que ele viajou de primeira classe com o careca do INSS, que é o núcleo de todo esse esquema de corrupção envolvendo os aposentados, os descontos indevidos. Então quem está falando não sou eu, é a própria Polícia Federal. Então é estranho, é totalmente estranho, porque se fosse qualquer outra pessoa viajando com o careca do INSS, tudo bem, mas não, é o filho do presidente. Então é algo que tem que se estranhar, sim, entendeu? A gente vai colocar aqui uma reportagem dando mais detalhes sobre essa questão que é bastante delicada, principalmente aqui para nós do Piauí, né? A gente falar uma coisa dessa é um pouco complicado, porque geralmente você é taxado como se você fosse oposição. Tá bom, gente? Mas escute aí a reportagem. A Polícia Federal obteve documentos que mostram uma viagem internacional de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Os dois embarcaram na classe executiva de um voo da Latam, saindo de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Lisboa, no dia 8 de novembro do ano passado. Os registros obtidos pela PF são detalhados e mostram inclusive as poltronas ocupadas pelos dois. O careca do INSS viajou no assento 3A, enquanto Lulinha estava algumas fileiras atrás, no assento 6J, ambos na primeira classe e ambos na janela. O voo era o Latam JJ8148. A informação sobre a viagem foi revelada pelo depoimento de Edson Claro, um ex-funcionário do careca do INSS que colabora com a PF.
A lista de passageiros obtida agora pela corporação mostra a veracidade desse elemento do depoimento dele. No início deste mês, a tropa de choque governista na CPMI do INSS conseguiu barrar um pedido para que a Latam entregasse a lista de passageiros desse voo. A Polícia Federal, no entanto, obteve essa documentação de forma independente. Segundo Edson Claro, essa não teria sido uma viagem isolada. De acordo com ele, Lulinha fez outras viagens com o careca do INSS, com as despesas sempre pagas pelo empresário, que é considerado o pivô da chamada farra do INSS. No mesmo depoimento, Edson Claro afirmou ainda que Lulinha recebeu uma espécie de mesada de cerca de R$300 mil mensais. Ele também relatou um pagamento de R$25 milhões ao filho do presidente da República. Um voo de primeira classe nessa rota entre Guarulhos e Lisboa custa cerca de 14 a 25 mil reais. O serviço é luxuoso e inclui poltronas que reclinam 180 graus, atendimento personalizado e carta de vinhos com rótulos que podem chegar a R$800. Como já revelado pela coluna, Lulinha mudou-se para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. A mudança repentina causou perplexidade entre os parlamentares da oposição na CPMI do INSS, que querem saber se ele teve acesso antecipado às investigações ou se deixou o país quando ficaria claro que uma comissão parlamentar de inquérito seria instalada. Nesta segunda-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que não pode comentar as investigações envolvendo Lulinha por estarem sob sigilo e completou: infelizmente surgiu essa possibilidade sobre as investigações envolvendo o filho do presidente. A coluna procurou as defesas de Antônio Carlos Camilo Antunes e de Lulinha. Segundo a defesa do careca do INSS, os advogados ainda não tiveram acesso aos autos e por isso não iriam comentar. Lulinha ainda não constituiu um advogado. Pessoas próximas a ele dizem que Lulinha estará de volta ao Brasil para o fim do ano e que pretende processar todos os que associarem o seu nome ao escândalo da chamada farra do INSS. Segundo esses interlocutores, o fato dos dois estarem no mesmo voo não prova que eles viajaram juntos. Pessoal, e aí? O que você acha? Porque é no mínimo estranho. Porque já está rolando informações de que ele teria recebido aí uma mesada de R$300 mil do careca do INSS e já apareceu essa viagem juntos. Pessoal, é estranho, mas também é válido questionar, é válido duvidar, entendeu? Então a gente crê nas autoridades policiais, na Polícia Federal, mas também é importante sempre a gente atentar bem para os fatos, porque está acontecendo, porque a gente também não é anulado. Não, a gente pode pensar, a gente pode ter opinião. E é isso que eu quero que você tenha, opinião própria, formada, veja os fatos, fonte, qualquer notícia sobre o assunto, sobre qualquer assunto sobre política, tanto de um lado quanto do outro, olhe a veracidade das notícias, entendeu? Tem meios de comunicação, por mais que seja bastante conhecido, não são de forma alguma confiáveis, ainda mais quando se trata no tocante à polícia, ou melhor, política, entendeu? Mas a gente deixa para vocês esse questionamento, tá bom, gente? Vamos aqui falar de mais uma notícia aqui, gente, notícia aqui importante, né? É muito importante sempre a gente trazer esses temas aqui para o Jornal Águia Web, para você que nos acompanha, né? Tô vendo aí que tem uma galera nos assistindo. É sempre importante a gente trazer esses assuntos aqui também, principalmente no que diz respeito à saúde do ser humano, né? Você sabia que tem microplásticos no corpo humano? Reforçam o debate sobre restrições ao uso de plástico, né? Dizem estudos, né? Realmente, a gente já viu muitos assuntos na internet, informações, estudos, que muitas das vezes a pessoa acaba ingerindo plástico, né? Seja através de um alimento que ela come que contém plástico, né? Principalmente biscoitos, ou
quando você está se alimentando, né, usando ali um recipiente para você estar ingerindo alguma coisa, seja comida ou bebida, né? Então é importante a gente trazer isso para que você venha ficar ligado naquilo que você coloca na boca. Tá bom, gente? Mas a gente vai colocar aqui uma reportagem e a gente vai voltar aqui na sequência comentando aqui para você sobre esse assunto. Tá bom? Então escute aí. O uso de plásticos e materiais descartáveis se expandiu de forma acelerada nas últimas décadas. Presentes em embalagens, utensílios, produtos de higiene e até móveis, essa disseminação ocorreu sem a devida avaliação dos impactos ambientais e sobre a saúde humana. Estudos recentes revelam que microplásticos já foram identificados em diversas partes do corpo humano: pulmões, placenta, corrente sanguínea, leite materno, sêmen e, mais recentemente, no cérebro. Diante das evidências científicas sobre os danos à saúde, especialistas defendem que o Brasil avance com medidas para reduzir a produção e o consumo de plásticos descartáveis. O projeto de lei 2524 de 2022, conhecido como PL do Oceano Sem Plástico, é apontado pela diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, como, abre aspas, um primeiro passo fundamental, fecha aspas. Conexão entre saúde e meio ambiente é intrínseca, né? Para a gente ter saúde, o meio ambiente precisa ser saudável e vice-versa. A proposta, que estabelece diretrizes para uma economia circular do plástico, está parada há mais de 600 dias no Senado. Para Jones, o entrave não está na falta de evidências científicas, mas na atuação da própria indústria. O principal obstáculo não é a falta de evidência, não é a falta de comprovação de que essas medidas são eficazes. O principal obstáculo é o lobby da indústria. A professora pesquisadora Thais Mawad, da Faculdade de Medicina da USP, responsável por identificar microplásticos no pulmão e no cérebro, reforça que produtos descartáveis precisam ser abolidos. Não faz sentido você usar um copinho que alguém teve que ir lá numa plataforma de petróleo, extrair petróleo, para você usar aquele copo 5 segundos e jogar fora. Não tem... E depois aquilo ficar 500 anos na natureza que não se degrada. E o plástico, além de tudo isso, ele não é reciclável como o vidro, por exemplo, que ele é eternamente reciclável. O plástico ele recicla 2 ou 3 vezes e depois ele vira uma coisa que não é mais reciclável porque não tem mais qualidade. Então a melhor solução é não usar. A pesquisa de Mawad detectou microplásticos no bulbo olfatório, região do cérebro responsável por processar os odores. O polipropileno, usado em roupas e embalagens, foi o tipo mais encontrado. Na verdade, nós temos células olfatórias nervosas no nariz que se conectam diretamente com a base do cérebro, no órgão que se chama bulbo olfatório, que é um, vamos dizer, decodificador dos cheiros que a gente sente. Estudo da Organização Oceana mostra que cerca de 4% do peso dos microplásticos é composto por aditivos químicos, orgânicos e inorgânicos. Na fabricação, esse material é responsável por definir cor, resistência e maleabilidade. Segundo Mawad, muitos desses aditivos atuam como disruptores endócrinos no corpo humano, capazes de afetar o desenvolvimento de órgãos, alterar a função da tireoide e aumentar riscos relacionados ao câncer de mama. Ela alerta que o aquecimento de recipientes plásticos favorece a liberação dessas substâncias. Quando você esquenta sua comida com um plástico do micro-ondas, você está soltando os aditivos. Com calor, esses aditivos eles saem, né, se desprendem da molécula e vão para o seu alimento. Mesmo quando você coloca numa lavadora de louça, por exemplo, quente, acontece a mesma coisa. Para Jones e Mawad, sem mudanças estruturais na produção e no consumo de plástico, o país continuará enfrentando impactos ambientais e a saúde pública. Reportagem Maria Clara Abreu. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Tá aí, notícia importante. É sempre bom você ficar por dentro desses assuntos, né? Porque são assuntos de grande relevância, né? Assuntos para o comum todo, né? Ou seja, para todos, tá certo?
A gente vai entrar aqui, pessoal, em mais uma notícia aqui estadual, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela fez mais uma operação ainda ontem, essa de ontem, né? Que é uma operação lá no sul do estado, né? Nós temos até nós vamos colocar um vídeo aqui, um vídeo da Secretaria de Segurança Pública, né? Ela até colocou uma nota, né, falando sobre a operação que aconteceu. Não é a operação Crepúsculo 2, já é uma outra operação. Eu sei que a Secretaria de Segurança Pública tá danada para fazer operação, é muita operação, é operação por cima de operação. Acho que quando eles estão lá no sul, já aproveita logo, já faz o que tem que fazer. Mas é bom, gente, é bom porque acaba reforçando aí a segurança aqui no nosso estado, e a gente tá precário, a gente vai exibir um vídeo aí, eu nem sei se o vídeo tem áudio, né, mas coloca aí, Marcos André. Polícia! A Segurança Pública, ela realizou esta ação, né, em conjunto com a Polícia Civil e Militar, né, e deflagrou a operação contra o tráfico de drogas, né, ainda no âmbito pelo pacto pela ordem, né, que é uma iniciativa das Forças de Segurança aqui do Piauí, que tem realizado várias operações em todo o estado, desta vez no sul do estado, né. Durante a ação foram cumpridos 30 mandatos, né, de busca e apreensão nos municípios de Jaicós, Massapê do Piauí e Padre Marcos, né, resultando na detenção de suspeitos e na apreensão de armas e drogas, né. A iniciativa faz parte do Pacto pela Ordem, reforçando a cooperação entre as forças de segurança na região e a atuação estratégica no interior do estado, né? Então tá aí a Secretaria de Segurança Pública novamente fazendo um belíssimo trabalho, né, no que diz respeito a essas operações contra o tráfico de drogas, contra esses influenciadores que também acabam lesando muita gente, né, na divulgação de casas de apostas, até mesmo os colombianos então, de vez em quando tem uma operação contra a agiotagem, né? Colombiano, venezuelano, enfim. Não está passando nada aqui no Piauí. A Secretaria de Segurança está tirando para todo lado, né? Dessa vez a operação chegou lá em Jaicós, Massapê do Piauí e Padre Marcos, né? Lá no sul do estado. Cidades pequenas, mas que infelizmente a atuação do crime organizado, do tráfico de drogas, já chegou lá, né? Então, mais do que justo, mais do que necessário, as forças de segurança também do Piauí chegarem junto, né? Para expulsar a bandidagem, né? E resolver o problema da população. Tá bom, gente? Então, tá aí a Secretaria de Segurança Pública, né? Fazendo esse trabalho aí excelentíssimo lá no sul do estado. Gente, o Corpo de Bombeiros, ele orienta, né, banhistas sobre as áreas de risco no litoral do Piauí, porque sempre tem, infelizmente, esse fim de ano geralmente tem muito afogamento, incidentes, né? E nós temos até aqui uma reportagem do Cidade Verde, né? Eu vou estar lendo aqui para vocês, que diz assim, uma recomendação do Corpo de Bombeiros. Gente, e sempre obedeça as recomendações. O problema de muita gente é esse. Às vezes é recomendado, sabe da informação, mas não obedece. E quando acontece o pior, quem acaba sofrendo é a família, né? Mas diz assim, pessoal, o Corpo de Bombeiros orienta banhistas sobre áreas de risco no litoral do Piauí. O Corpo de Bombeiro Militar do Piauí emitiu um alerta para banhistas que pretendem frequentar as praias do litoral do Piauí durante o período de fim de ano e férias escolares. A corporação destacou a necessidade de cuidados redobrados com áreas de risco provocadas pela ação do vento e de ondas.
Segundo o primeiro-tenente Davi Freitas, do Corpo de Bombeiro, as condições do mar variam de acordo com o terreno e a intensidade do vento. A maré funciona de várias formas conforme o terreno que ela se encontra, e devido à velocidade do vento, temos praias mais agitadas, com ondas mais fortes, ou praias mais tranquilas, explicou o segundo-tenente. Apesar do litoral do Piauí contar com praias consideradas próprias para banhos, há alguns riscos naturais que exigem atenção. Abre aspas, no período de julho a outubro, por exemplo, podem ocorrer formações de buracos na areia causada pela ação do vento e das ondas, o que aumenta o perigo para os banhistas. Esse buraco ficam camuflados pelas águas e podem surpreender quem entrar no mar. As pessoas começam a entrar em uma parte rasa e logo em seguida caem em um buraco onde a profundidade é maior, dificultando a saída. Por isso é preciso ter cuidado, ressaltou. Ainda o segundo-tenente, todas as praias do litoral do Piauí podem ser frequentadas com segurança, desde que as recomendações sejam seguidas. Seguindo as orientações dos guardas-vidas, as pessoas podem tomar banho com tranquilidade e segurança, sem risco de ocorrências graves, afirmou o segundo-tenente. O Corpo de Bombeiro informou que o reforço no efetivo deve chegar neste fim de semana e seguirá pelo menos até o dia 5 de janeiro. Durante esse período haverá equipes atuando ao longo de todo o dia em pontos estratégicos, como Praia Pedra de Sal, Lagoa do Portinho, praias de Luiz Correia, Barra Grande, Cajueiro da Praia. A corporação reforçou a orientação para que os banhistas evitem áreas sinalizadas como perigo, respeitem as instruções dos guarda-vida, redobrem a atenção ao entrar no mar e principalmente em locais como maior incidência de ventos e ondas. Gente, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo, porque principalmente o pessoal que é do interior, né? Interior do estado. Né? O pessoal do interiorzão vai lá, vê o mar tão bonito, acaba entrando. Daqui a pouco a água está aqui no joelho e a pessoa vai se afastando. E no balanço da onda você vai mais para o meio ainda, né? Você vai para a parte mais funda. Daqui a pouco você está com a água no pescoço. Quando a água chega no pescoço, tem muitos que entram em pânico e começam a se afogar. Mas tome muito cuidado, gente. Por isso que o Corpo de Bombeiro ressaltou bastante cuidado, principalmente com o vento. Por quê? Porque as ondas, elas acontecem por conta do vento, né? E naquele balanço da onda, de pouquinho em pouquinho você vai se afastando da margem da praia. Daqui a pouco você está aí, lá no meio, né? Lá no fundo, porque no meio não tem nem como, né? Mas lá no fundo. Então, muito cuidado, gente, porque é muito bonito o mar. E tem muita gente que acaba se empolgando. Não é à toa que há vários incidentes nas praias, né? No litoral aqui do Piauí, né? Então, atenção redobrada para que o seu fim de ano, as suas férias venham ser tranquila, né? Ser tranquila venha ser motivo de felicidade, para que você venha querer voltar, entendeu? Então, muito cuidado, gente. Eu acho que tem até um vídeo aí, tem, Marcos André? Tem não? Ah, sim, sim. Mas, tudo bem, gente. As informações foram dadas, cabe a você acatar, né? Obedecer, que vai dar tudo certo, tá bom? Dona Anice, excursões aí, direto. Tá bom, gente? Mas vamos aqui, gente. Pessoal, a gente vai fazer uma denúncia aqui, né? Trazer uma denúncia, na verdade, de um morador, né? Um morador ali do bairro São Cristóvão, né? Os moradores denunciam a poluição causada pela cerâmica Santa Glória, né? Nós temos até umas imagens, tá na tela aí, Marcos André? Ó, para você ver aí, tem
um vídeo, né? A gente vai colocar o vídeo em seguida. Mas também a gente queria trazer, gente, aqui essa denúncia porque os moradores estão reclamando da poluição que está em excesso, né? O pessoal que mora ali nas imediações da Cerâmica Santa Glória, né, estão reclamando porque alguns deles têm crianças, outros têm idosos, ou tem pessoas que estão doentes em casa, mas lá é uma cerâmica, né, e aquela coisa, né, vem aquele questionamento, mas lá é uma cerâmica, o que pode ser feito? Gente, eu acredito que há legislação para isso, né, porque é aquela coisa, tem filtros, muitas das vezes o que está sendo queimado lá, né, é algo ilegal, é um tipo de madeira ilegal, é algo que estou só supondo, gente, não estou afirmando, porque tem legislação para isso, tem filtro para isso, entendeu? O material que está sendo incinerado de repente pode ser algo que está aumentando o nível de poluição, fazendo com que as pessoas venham estar reclamando. Nós temos até aqui um texto que fala aqui, né? Vou até ler para vocês, vou até redigir e colocar mais tarde no portal Barras em Foco. Mas enquanto você vê as imagens aí, eu vou ler aqui para você. Moradores do bairro São Cristóvão, em Barras, estão preocupados com a intensa poluição causada pela cerâmica Santa Glória, localizada ali na região do Enxu, né? Ali depois de São Cristóvão. Segundo relatos, a fumaça densa e escura, como vocês podem ver aí nas imagens, emitida pelo local tem provocado fortes odores, acumulando cinzas nas residências e até mal-estar entre as pessoas. De acordo com populares, o problema ocorre há anos e a emissão de fumaça é praticamente contínua, funcionando cerca de 24 horas por dia, de segunda a sábado. A suspeita é que a poluição esteja relacionada à queima irregular de madeira ou outros materiais, aliada à falta de filtro adequado para os fornos. Os moradores afirmam que convivem diretamente com o ar pesado e pedem com que as autoridades ambientais e municipais tomem providências urgentes para investigar a situação e reduzir os impactos na saúde e no meio ambiente, gente. É muito sério esse assunto porque realmente se impacta diretamente na vida da população. É algo que tem que ser averiguado, saber o que está acontecendo. Será que não estão usando filtro? Será que o material, né, a madeira que está sendo utilizada lá para ser incinerada é a madeira correta? Porque tem madeiras que acabam provocando mais fumaça, já outras não tanto, né? Então é algo que tem que ser averiguado pelas autoridades competentes, pelas autoridades ambientais, municipais, porque se a população está reclamando, né, aquelas pessoas que têm problema respiratório, sem falar nos transtornos com relação à cinza, né? Imagina só você estar sempre com a sua casa cheia de cinzas, né? Pessoas com problemas respiratórios acaba inalando aquela fumaça, fica com a respiração pesada. Gente, a pessoa basicamente vira um fumante passivo, né? Mesmo não querendo. Então é algo que tem que ser visto pela população, ou melhor, pelas autoridades ambientais e municipais, porque a população está reclamando. Então é aquela coisa. Se a população está reclamando é porque tem algo estranho, porque eu acredito que aquela cerâmica não está ali há pouco tempo, há muito tempo. Por que os moradores estão reclamando isso agora? Então é algo que tem que ser averiguado. Tá bom, gente? Pessoal, a gente vai finalizar aqui, mas eu queria deixar um recado aqui para você. A Associação Mundicarcará, ela vai estar realizando uma ação social, uma ação solidária, no dia 25 de dezembro. A Associação Mundicarcará
vai estar distribuindo aí 300 cestas básicas aqui pelo município. E aqui na Associação Mundicarcará nós iremos distribuir algumas, né? E quem que pode receber? Quem esteja precisando, mas principalmente aquelas pessoas que recebem Bolsa Família. Na segunda-feira nós estaremos realizando um cadastro para que aquelas pessoas venham receber uma cesta básica aí nesse Natal, né? A Associação Mundicarcará tem realizado várias ações aqui na cidade de Barras e a gente não poderia finalizar o ano sem fazer uma ação desse tamanho aqui, tá bom, gente? Então, você que é inscrito no Cade Único, você que recebe Bolsa Família, e você pode estar vindo aqui na associação segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar realizando os cadastros para que você venha receber a sua cesta aí no dia 25 de dezembro, tá bom? No Natal. Então, lembrando que as fichas que nós iremos dar, elas já estão contadas, então era bom você vir cedo, era bom você vir logo, porque infelizmente essas coisas acabam logo. A vontade que a gente tem de ajudar todo mundo, mas infelizmente a gente não tem essa condição ainda. Se todo mundo ajudar, como o presidente Robert Brau geralmente fala, se todo mundo ajudar um pouquinho, dar um pouquinho dali, a gente consegue ajudar mais gente ainda, tá bom, gente? Então, lembrando que é por cadastro e após a realização do cadastro você irá receber uma senha, e essa senha você irá trazer no dia 25 de dezembro, entendeu? No Natal, para você receber aqui a sua cesta básica. Lembrando que a entrega das cestas ela está prevista para 10 da manhã. Se mudar o horário daqui para lá, se for mais cedo, a gente vai informar para você, mas está previsto para 10 da manhã, tá bom? Dia 25 de dezembro, às 10 da manhã, para quem fizer o cadastro, que vai começar segunda-feira, e estiver com a ficha, vai estar recebendo a sua cesta aí de Natal, tá bom, gente? Então a gente deixa esse recado para você, importantíssimo, né? Lembrando que é para quem tem Cade Único, quem recebe Bolsa Família, tá certo, gente? Então fica aí o recado para você. A gente fica por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. Sim, isso, exatamente. A gente vai exibir aqui um vídeo, pessoal, do encerramento, tá bom? Mas é aquela coisa, gente. Se inscreva no nosso canal. Inclusive, nosso canal aí, né? Como dizia um cidadão lá, tá bombando. Tá bombando, gente. A gente chegou aí à meta aí de 600 inscritos. Ainda é um canal novo, mas o canal tá crescendo. A gente está alimentando lá, trazendo informação de qualidade para você. Se inscreva lá, pesquisa lá no YouTube. YouTube/Rádio Águia Web. Se inscreva lá no nosso canal. Comece a seguir a nossa página também lá no Facebook, Rádio Águia Web. E fique bem informado com as principais notícias, principalmente daqui de Barras. Tá bom, gente? Que Deus abençoe você e até amanhã. E fique aí com o vídeo de encerramento. Misteriosas no céu assustam moradores em Barras e chamam a atenção de ufólogos. Relatos sobre o avistamento de supostos OVNIs por moradores do povoado Cajazeira, localizado na zona rural do município de Barras, no norte do Piauí, chamou a atenção de ufólogos. Os episódios narrados pelos populares incluem o aparecimento de luzes misteriosas no céu e aproximações consideradas incomuns, principalmente em estradas e áreas próximas a residências. Por conta da situação, membros da União de Pesquisas Ufológicas do Piauí, UPUPI, foram ao local, onde realizaram uma série de entrevistas e uma vigília para tentar presenciar algum desses fenômenos. O ufólogo Flávio Tobler destacou que a maioria dos relatos envolve o surgimento de luzes que aparecem no céu e se aproximam das pessoas durante a noite. Além disso, o integrante da UPUPI
mencionou que há inclusive alguns casos de interação entre essas luzes e os moradores dentro das suas residências. Uma mulher contou que teve uma espécie de comunicação com essas luzes, piscando como se estivessem compreendendo, tentando se comunicar. Essa senhora disse que chegou a ficar a 3 metros de distância dessa luz. O ufólogo pontuou que os relatos são antigos, mas se intensificaram nos últimos meses. Além dos avistamentos noturnos, o pesquisador afirma que diversos moradores também citaram aparições diurnos. O que nós temos constatado naquela região é que há uns acontecimentos, no mínimo, estranhos. É o que podemos dizer. Porque há relatos, não só os relatos, como também nós presenciamos a aparição de alguns objetos que, para nós, são desconhecidos, tá? Tanto é que o fenômeno UFO assim é chamado, por se tratar de fenômenos que não são conhecidos. A população da localidade que nós visitamos, ela está um pouco amedrontada, porque estão sendo perseguidos por luzes que eles não tinham costume de observar. O que eu avistei foi quando eu vinha vindo da casa da minha cunhada do Buriti. Aí quando eu cheguei no máximo, é num lugarzinho chamado aqui Salto de Pedra. A gente passa por lá. Quando eu cheguei até lá, eu vi uma luz, ela não é muito grande nem pequena. Lá eu avistei ela. Quando eu fui no máximo, chegando mais perto, aí ela veio se aproximando, mas só que ela veio se aproximando por dentro do cercado que tem. E eu direto na estrada, mas só que quando chegou lá, onde morou um antigo vizinho nosso, ela parou debaixo de umas árvores, nos pés de manga que tem. Aí ela ficou lá parada. Eu olhei mais ou menos 3 vezes e ela me seguiu só até lá. De lá ela parou, não me seguiu mais pra cá, voltando pra cá, pra casa da minha mãe. De seres prateados brilhantes começaram a aparecer em pleno dia para moradores da região. O leque de informações é muito grande. Então, assim, a gente ainda não pode dar um relatório completo do que pode estar acontecendo lá, porque ainda não fizemos a análise completa das imagens que nós escolhemos lá no local, mas fizemos entrevista com várias pessoas do local, moradores do local, e todos eles têm uma história em comum, que são as perseguições feitas não só por pessoas transitando a pé, como também em motos. Ele vem seguindo nós, ó. Essa luz aí lá do Salto de Pedra, que ele vem seguindo nós devagarzinho. Olha ele aí, ó. Durante a visita à região, Tobler e o grupo de ufólogos registraram imagens de luzes enquanto realizavam entrevistas em uma residência. Segundo ele, as gravações mostram 3 esferas luminosas realizando movimentos distintos em uma área próxima a árvores. Essas imagens coincidem com relatos de moradores que falam justamente de 3 luzes, destacou. Aqui tá todo mundo com medo de sair de noite, com medo dessa nave, dessa luz, que ela sai sempre desse lugar aqui, E assim, a gente espera que possamos ter pelo menos um indicativo do que possam ser essas luzes que vêm criando medo naquela população. Tá? Lá está de uma forma tal que muitos deles até se recusam a sair à noite. À esquerda de novo. Viu? Oi, boa noite. Agora, outro tá indo embora, outro tá indo embora lá. Um pouquinho mais aqui. Em cima da frente, vai, Flávio. Tô vendo. Tá subindo. Tá subindo. Subindo. Se a luz tivesse apagada, a gente vê melhor. Olha lá, ó. Aí, cara. Pegou aqui. Imagina. Olha, descendo, aí ela desce, ó. Ela foi lá em cima e desceu, ó. Ele é grande, é porque ele tá parado e tá longe de nós. Mas se você visse o tamanho do fogo que vinha por cima das palmeiras, ele tá parado, esse anticristo. Ficamos naquela expectativa, porque assim, muitas pessoas acham que às vezes quando chega lá o objeto vai aparecer. Não é bem assim. A gente já estuda esses fenômenos já há muito tempo, há mais de 30 anos eu pesquiso esse fenômeno, juntamente com o professor Flávio Tobler, que é mais especialista ainda no caso, que está analisando aí as imagens que nós escolhemos no local.
Equipes de TVs já estiveram no local e colheram depoimentos de populares que tiveram contato direto com essas luzes no interior de Barras. E a mulher lá que o aparelho correu atrás dela, a mulher conta com toda certeza que ela disse que ia na moto correndo, mas o marido é o filho dela. E o boné caiu, aí ela, meu filho, seu boné caiu, eles voltaram para pegar e disse que a Correu luz, de novo. A luz ficou bem pertinho deles e ele foi pegar o boné, a luz se afastou e eles montaram na moto, correram e entraram dentro da casa e a luz ficou lá perto da casa lá e eles gritando lá o povo para entrar dentro de casa. Então, é verídica a história. Eu acredito que isso aí deve ser aquelas coisas de antigamente, né? Porque é coisas que tá aparecendo lá, não é coisa do ar, né? Não é coisa do ar, é coisa que tá infiltrado no terrestre, né? Então, se fosse coisa do ar, aí já era para outra história, né? Mas eu acredito que aquilo ali é a mesma da antiguidade, né? A visagem. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.